Manifestações cutâneas da Covid-19 e da quarentena. As primeiras manifestações descritas na pele da Covid-19 aconteceram no Jornal da Academia Americana, nessa publicação de março de 2020, feito por um grupo tailandês, avaliando 48 pacientes, uma baixa casuística. Foi um estudo realizado na Tailândia, que é um país endêmico para dengue. Não havia informe fotográfico ou análise patológica. E uma coisa importante é que com 2 milhões de casos e 120 mil mortes, quase não há outras descrições de lesões cutâneas similares. Então, provavelmente, o caso descrito originalmente no JAAD era apenas uma manifestação de dengue. Mas aí se seguiram as manifestações de Recalcati em 2020, já do grupo italiano, mostrando que num centro da Itália, em 88 pacientes, 18 desenvolveram lesões cutâneas, em torno de 20,5%, com predominância de erupções maculopapulosas, 14%, quadros urticariformes em 3%, erupção varicela simile em 1%. Tronco foi a área mais afetada, sem prurido importante. As lesões não se correlacionavam com a gravidade da doença. E é importante também a piora do quadro de acne e de rosácea, tanto nos pacientes acometidos quanto na equipe de profissionais de saúde, médicos e enfermeiros. Depois disso, foram descritos os quadros de acroisquemia em pacientes graves. Poucas descrições, apesar de mais de 120 mil óbitos. Somente pacientes mais graves, possivelmente já com quadro de choque séptico, todos quase usando dopamina ou dobutamina em doses não discriminadas e apresentando gangrenas acrais, possivelmente pelo extravasamento de aminas vasoativas. Então, nós acreditamos que esse tipo de lesão não se deva diretamente à lesão do vírus no endotélio, mas sim pelo extravasamento de dopamina ou dobutamina nos pacientes que estão apresentando síndrome do choque tóxico e que precisam das aminas vasoativas. É possível também que a acroisquemia aconteça por real fenômeno tromboembólico. Não foram submetidos à necrópsia pelas circunstâncias da pandemia. É possível que essa resposta à publicação do grupo de Bari, do professor Mazzotta, só seja possível de ser respondida quando a pandemia estiver terminada e seja possível fazer as necrópsias. Chama atenção a presença dos casos pediátricos. Então, lesões como essas, simulando eritema pigmentar fixo, eritema multiforme, perniose, o chilblain dos americanos, petequias e, mais recentemente, da nossa experiência pessoal, síndrome de Gianotti-Croste, que é uma síndrome relacionada a vários vírus, como Epstein-Barr, citomegalovírus, Coxsackie, apresentando pápulas acrais. Lembrar, no entanto, que as descrições, tanto na Itália quanto na Espanha, se deram no inverno, em países de clima frio, e que esses pacientes muito sintomáticos, com febre, com mal-estar, usavam múltiplas drogas, como dipirona, como anti-inflamatórios não esteroides. Então é possível que algumas dessas lesões, como eritemas pigmentares fixos e eritema multiforme, se deem ao uso da medicação muito mais do que a proliferação viral direta. É algo para se descobrir no futuro, talvez não seja possível agora durante a pandemia, se muitas dessas lesões são por proliferação endotelial do vírus, se são fenômenos de hipersensibilidade à distância, assim como nós temos eritema polimorfo relacionado ao herpes, ou se são relacionados a farmacodemias. Curioso é que esse tipo de lesão afeta menos os adultos e se restringe a crianças e adolescentes. Então, a maioria dos casos não foram biopsiados por exames patológicos, não tem ainda PCR ou outros métodos complementares. A perniose, o chilblains, já receberam o nome de COVID-2, ou dedos de Covid, e parecem ser a manifestação mais típica de coronavírus, mais característica, se é assim que podemos dizer. No entanto, a urticária aguda, lembrem-se, urticárias agudas, não crônicas, urticárias então com pouco tempo de evolução, com menos de 6 semanas, e respondendo bem à medicação, também têm sido muito descritas, e erupções vesiculares e petequiais dos membros inferiores, como essas, algumas mais parecidas com a perniose, outras, como vocês podem ver nos detalhes das fotos, evoluindo para lesões vesiculosas, bolhosas, normalmente com conteúdo líquido, claro, e em alguns casos simulando varicela e até algumas descrições de lesões similares a herpes zoster. As erupções maculopapulosas, os rashes maculopapulosos, lembrando sarampo, também bastante descritos.
também descritos lesões pitiríase rosa simile, e as lesões aqui de livedo ou necroisquemia, sendo descritas, estão relacionadas também à presença do vírus. Um outro dado importante são as manifestações cutâneas secundárias. Estudo recente apontou que mais de 1/3 dos profissionais de saúde queixaram-se de acne, prurido facial e até dermatite por o uso da máscara N95, a máscara mais indicada aos profissionais de saúde. A lavagem exagerada das mãos com detergentes e desgermantes pode prejudicar o manto hidrolipídico da superfície da pele. Sabe-se que 2/3 dos profissionais de saúde lavam as mãos 10 vezes ao dia, mas apenas 22% estão aplicando na pele algum tipo de creme protetor. Outras manifestações cutâneas secundárias incluem aquelas relacionadas ao uso frequente dos EPIs, dos equipamentos de proteção individual. Então, em áreas muito afetadas, médicos têm que ficar mais de 15 horas vestindo óculos, vestindo luvas que não podem ser retiradas pelo risco de contaminação. Isso gera, obviamente, diversos traumas, erosões, foliculites e até dermatite de contato alérgico e por irritante primário, secundário aos óculos, às luvas e à higienização frequente. Entre as manifestações cutâneas secundárias potenciais, nós temos exacerbação clínica da acne, da rosácea, essas já descritas, da dermatite seborreica, da psoríase, mais comum da dermatite atópica e possivelmente no futuro do eflúvio telógeno, que é uma experiência que nós temos com outras viroses como a dengue, e da hiperpigmentação por cloroquina naqueles centros em que tem sido usada em grande frequência, dando hiperpigmentação em áreas fotoexpostas, no palato, em áreas de cartilagem. Sabemos hoje que é fundamental o achatamento da curva de contágio, é importante achatar a curva, porque sem as medidas de controle teremos uma falência do sistema de saúde. Com as medidas de controle teremos um achatamento dessa curva para que o sistema de saúde possa absorver os pacientes graves. Então essas medidas de controle reduzem o contágio. Além de lavar as mãos, usar a máscara, temos o trabalho remoto, a restrição à aglomeração, às viagens, aos espetáculos, conferências, eventos, aulas e o isolamento social dentro da sua casa. A quarentena, no entanto, tem cobrado um preço alto que se refere à depressão, a quadros psicológicos e, obviamente, isso tem impacto em doenças, por exemplo, como a psoríase. Essa é uma determinação do International Psoriasis Council, o IPC, mostrando que a psoríase pode ser afetada duramente nos casos de coronavírus e temos dados de imunopatogenia da Covid muito claros, mostrando que em indivíduos não infectados existe uma normalização dos níveis de interleucina, porém nos pacientes com Covid moderada já é possível observar aqueles que têm febre, tosse, fadiga e mialgia, níveis altos de IL-6, interleucina 6, e nos casos mais graves de Covid, a presença de altos níveis de citocina, chamada tempestade de citocina, e delas todas, a que mais se destaca é a interleucina 6 em alta concentração, já está sendo até dosada, e se preconiza o uso de bloqueadores de IL-6, existem pelo menos 2 no mercado, mas da mesma maneira o aumento do LDH, do dedímero, da procalcitonina, PCR, ferritina, e interleucina 2, receptor solúvel e TNF-alfa. Para dermatite atópica, essa é a publicação agora do final de março, início de abril, no Jornal da Academia Europeia de Dermatologia, pelo grupo de trabalho europeu, o European Task Force in Atopic Dermatitis, mostrando que é outra doença muito afetada, com muita piora clínica durante o curso do coronavírus, talvez pelo estresse, talvez pela ansiedade. E, obviamente, a dermatite de contato, em publicação de 30/4/2020, também na DADV, o grupo de trabalho, o Task Force Europeu para Dermatite de Contato, já mostrando que os dados vindos da China, de Wuhan, entre virada do ano 2019 e 2020, 74% dos pacientes com lesões cutâneas, com xerose, descamação palmar, eritema palmar, quase 60% e maceração. Essa é uma nova doença que vai, com certeza, mudar muito a face da medicina e a face da dermatologia.